E se a sua existência for um erro de cálculo do universo? Enquanto todos tentam te vender fórmulas para a felicidade, Arthur Schopenhauer prefere te entregar a verdade nua e crua. A vida é sofrimento e o desejo é a nossa prisão. Mas entender esse pessimismo pode ser a única chave para a sua verdadeira libertação. Porque a filosofia dele ainda assombra os maiores pensadores de hoje. E porque o que reside no vazio é mais real do que o que você vê no espelho. Fique comigo pelos próximos segundos e entenda por que, às vezes, o caminho incerto é o único que nos leva ao fato. Isso é o vago vértice. O mundo que você vê ao seu redor é uma mentira, não uma mentira contada por governos ou conspirações, mas uma ilusão arquitetada pelos seus próprios sentidos. Arthur Schopenhauer, o filósofo que ousou olhar diretamente para o abismo da existência, nos ensinou que tudo o que chamamos de realidade é apenas uma representação, um véu fino que esconde uma força cega, faminta e eterna, que ele chamou de vontade. Para entender Schopenhauer, é preciso primeiro abandonar a esperança de que a vida tenha um final feliz, pré-programado. Ele não era um pessimista porque odiava o mundo, mas porque o amava o suficiente para não aceitar as respostas fáceis e as mentiras reconfortantes da religião e do otimismo barato. Imagine que você é um prisioneiro de seus próprios desejos. Cada vez que você alcança um objetivo, a satisfação dura apenas um instante, antes de ser devorada por um novo querer ou pelo tédio paralisante. Esse ciclo não é um defeito do seu caráter, é a engrenagem do universo. Schopenhauer argumentava que a vontade de viver é uma força impessoal que nos usa como marionetes para garantir sua própria continuidade. Nós sofremos porque desejamos, e desejamos porque somos a própria personificação dessa carência infinita. Ele comparava a vida a um pêndulo que oscila entre a dor da privação e o vazio do tédio. Quando não temos o que queremos, sofremos. Quando finalmente conseguimos, não sabemos o que fazer com o tempo e caímos no marasmo. A genialidade de Schopenhauer reside em sua coragem de abraçar o que ele chamava de a negação da vontade. Se a vida é um erro de cálculo, a única saída digna é o conhecimento. Ele foi um dos primeiros pensadores ocidentais a buscar sabedoria nas fontes orientais, bebendo do budismo e dos Upanishads para explicar que a individualidade é uma ilusão. O eu que você tanto defende é apenas uma ferramenta da vontade para te manter lutando. Quando você percebe que a sua dor é a mesma dor do animal que foge do predador e a mesma dor do inimigo que você detesta, o véu de Maia se rasga. A compaixão nasce não de uma regra moral, mas da percepção metafísica de que somos todos a mesma coisa, sofrendo em corpos diferentes. Mas como viver em um mundo assim? Schopenhauer oferece 3 caminhos. O primeiro é a arte. Quando você contempla uma obra de arte verdadeira ou ouve uma sinfonia profunda, o tempo parece parar. Por um breve momento, você deixa de ser um escravo do desejo e se torna um sujeito puro do conhecimento. A música para ele era a forma mais alta de arte porque não copia as aparências do mundo, mas expressa a própria vontade em sua forma bruta. O segundo caminho é a ética da compaixão, onde reconhecemos o sofrimento alheio como nosso. E o terceiro, o mais radical, é o ascetismo, a renúncia total aos prazeres e impulsos, a morte em vida para silenciar a vontade. Schopenhauer viveu o que pregava, ou pelo menos tentou. Solitário, ranzinza e acompanhado apenas por seus cães, ele observava a comédia humana com um desprezo melancólico. Ele via as guerras, as paixões e as lutas por poder como o esforço inútil de formigas em um formigueiro que logo seria esmagado pelo tempo. Para ele, a morte não era um terror, mas uma libertação,
o momento em que a gota d'água finalmente retorna ao oceano, perdendo a forma individual, mas deixando de sofrer a sede. Se o mundo é um inferno, a filosofia é o mapa que nos ensina a encontrar as saídas de emergência, ou ao menos a entender por que as chamas queimam tanto. Ao olhar para a imagem desse filósofo segurando uma banana ou vestindo cores que parecem não pertencer ao seu semblante sombrio, somos lembrados do absurdo, o absurdo de ser uma criatura que pensa sobre a eternidade enquanto apodrece lentamente. Schopenhauer nos convida a não desviar o olhar, a aceitar que a felicidade é apenas a ausência temporária de dor. Pode parecer cruel, mas há uma liberdade estranha em admitir que o mundo não nos deve nada. No vazio do vago vértice, onde as certezas se dissolvem, o pensamento de Schopenhauer brilha como uma lanterna negra, iluminando as partes de nós que preferíamos manter no escuro. Se você chegou até aqui, é porque o vazio também sussurrou algo para você. O pessimismo não é um fim, mas um começo. É o fim da ilusão e o começo da verdade. A verdade de que somos seres que buscam sentido em um universo que apenas flui. Schopenhauer não queria que você chorasse pela sua condição, mas que você a compreendesse, pois aquele que compreende o mecanismo da sua prisão já deu o primeiro passo para fora dela. O resto é apenas silêncio e a aceitação de que no ponto incerto entre o ser e o nada reside a única paz possível.